Antônio Carlos Valadares é formado em advocacia, fez direito, fez química industrial, ambos os cursos na Universidade Federal de Sergipe, e foi prefeito de Simão Dias, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, vice-governador. Em 86 se elegeu governador único do PFL, quando o Plano Cruzado elegeu nos outros 26 entes federados, né, governadores do PMDB. O único do PFL à época eleito foi o de Sergipe, foi Valadares. Está no seu terceiro mandato como senador da República, candidato à reeleição, é pai do deputado federal Valadares Filho, que se elegeu 3 vezes, e isso aí não é tirando o mérito nem o brilho do filho, mas a influência do pai na projeção política do filho, que inclusive agora ganha, não é, essa caminhada aí com os dois, Valadares pai e Valadares filho, um retornando para o Senado e o outro postulando a chefia do Executivo no estado de Sergipe. Valadares de abril de 1943. Pois é, portanto aí um septuagenário, tem 75 anos, e é com ele que nós vamos conversar aqui agora. A nossa pergunta que colocamos aqui, que é a praxe para todos os candidatos que aqui chegam, é a seguinte: por que o senhor quer ser senador? Mas como o senhor já é senador e com larga experiência, a pergunta que faço é a seguinte: por que Antônio Carlos Valadares quer continuar no Senado Federal pela representação do estado de Sergipe? Muito obrigado pela presença e boa tarde, senador. Boa tarde, Franço. Boa tarde, ouvintes da FM Itabaiana 93.1. Boa tarde, Gordinho. Sempre aqui participando. O Marcos Nunes. E também o Marcos Nunes. Colocando aí, né, online world, para montar Instagram, YouTube. Eu tenho esse privilégio de estar sendo filmado pelo Marcos. E dizer o seguinte, que uma candidatura de senador tem que levar em conta alguns requisitos. No nosso caso, primeiro eu farei uma introdução porque eu resolvi ser candidato. Eu resolvi ser candidato porque ao longo desse processo sucessório, que foi, a meu ver, muito demorado, de janeiro até agosto, eu vim decidir a minha candidatura no mês de agosto, dia 3 de agosto. Então tem pouco tempo que a minha candidatura ela foi lançada por 6 partidos políticos que decidiram o seguinte: olha, nós tivemos dificuldades de fazer alianças, porque todos os partidos que se aproximavam do candidato Valadares Filho, ou do senador Antônio Carlos Valadares, visando a formulação de alianças, os grandes partidos, ou seja, as grandes alianças, impediam que esses partidos se aproximassem de nós. Então nós fizemos uma aliança mínima, mas consistente. Um programa mínimo de tempo de televisão, de 1 minuto e pouco, em cada etapa para Valadares Filho. Eu falo 43 segundos na televisão, enquanto outros candidatos a senador e candidatos a governador tiveram um tempo muito maior, de 3 ou até 4 minutos por dia. Mas o seu tempo, por exemplo, o senhor não pede para não votarem no senhor, não, né? O único candidato que eu soube em toda a história do Brasil que pediu para o povo não votar nele foi Jacques Barreto. Fez uma declaração de que eu, Albano Franco, João Alves e ele mesmo deveríamos nos aposentar. E que se ele fosse candidato a senador, o povo não votasse com ele. Então eu acho que se o povo não votar com ele, não pode ficar com raiva. Inclusive eu fui essa semana num povoado aqui, perto do Agreste, mas fica mais no Baixo São Francisco. E nesse povoado eu resolvi, eu recebi um aceno de um eleitor e eu resolvi descer no povoado. Fiquei conversando com aquela gente boa e tal.
Aí disse, Valadares, você é mesmo candidato a senador? Eu digo, sou candidato a senador. Aí ele disse, quem é mais? Aí eu fui dizendo quem são os candidatos, mesmo da oposição. Aí eles disseram, olha, e do governo, disse, olha, eu só não voto em um. Eu disse, por que você não vota? Disse, porque ele disse que não, se fosse candidato era para eu não votar com ele, eu não vou votar com ele. Aí eu disse, quem é ele? Disse, Jacques Barreto. Sim, dando sequência então, para o senhor, obviamente, mostrar a sua plataforma. Né? Aí, veja, eu fui candidato numa aliança que realmente foi difícil ser formada. E a minha presença ficou constatada que é boa, é importante para os demais candidatos, porque eu estou na frente em todas as pesquisas eleitorais que são realizadas e Valadares Filho também está na frente. Isto é, não houve nenhum desgaste. Antes, pelo contrário, essa somação da maturidade da experiência com a juventude de um Valadares Filho, de um Silva Fontes e também de um Henrique Clay, tudo isso está dando certo. Então, eu fui um senador preocupado com a situação do Brasil e a situação de Sergipe. De um modo geral, o cotidiano é o seguinte, quanto o senador trouxe de verba, quanto o deputado trouxe de verba. Ora, isso é o cotidiano, isso é uma obrigação que nós temos, inclusive, existem emendas individuais hoje, que são obrigatórias à sua liberação, e nós sabemos anualmente quanto cada parlamentar tem. Então, isso aí é o lugar comum. Verba, quando a gente pode, a gente transfere. Aqui mesmo para Itabaiana, eu conversei há poucos instantes com o prefeito, me informando como estavam as nossas emendas. Ele disse, olha, quero lhe agradecer, 500 mil você mandou para a saúde, Valadares Filho mandou 250 mil, ele está pavimentando um povoado aqui, um povoado, o bairro Miguel Teles, não um povoado, é o bairro Miguel Teles. É na entrada da cidade, o bairro da Torre. Logo, o bairro da Torre. Então, esse bairro está sendo pavimentado com a verba do senador Antônio Carlos Valadares. Então, 100 milhões de reais que nós colocamos para os perímetros irrigados, 300 milhões que eu e Valadares Filho conseguimos para o canal de Xingó, que infelizmente esse dinheiro foi desviado pelo governo federal e praticamente ficou zerada essa dotação orçamentária em favor do canal de Xingó, porque o governo preferiu investir nos seus candidatos a senador e deputado federal no Nordeste do Brasil. E mais 124 milhões que nós apresentamos para Aracaju, a fim de o prefeito fazer a pavimentação e drenagem. É lógico que a gente apresenta essas emendas, são emendas impositivas, não há necessidade, Francis, da interveniência de ninguém para que esses recursos sejam liberados. Aí aparecem padrinhos. Quer dizer, eu apresentei a emenda, a bancada aprovou, o dinheiro foi liberado, e aí disse, não, quem está liberando sou eu. Não, o governo, se não liberar, é crime de responsabilidade. É obrigatória a liberação. Agora, com respeito à minha atuação como senador, quando se elege um parlamentar, você tem que pensar que ele vai ser um legislador. Ou seja, ele vai melhorar a lei ou as leis do nosso país, aprimorar o nosso sistema jurídico, a nossa Constituição, para que os operadores do direito tenham o benefício da celeridade processual, o cidadão e a cidadã comum tenham um acesso mais fácil à justiça e possamos contribuir para a segurança, combate à corrupção, combate às injustiças sociais, distribuir renda em todo o país. Então eu posso dizer o seguinte, que nesses 8 anos, porque os anos anteriores eu já prestei contas, uma vez que eu me elegi, nesses últimos 8 anos, eu fui capaz de, no meu mandato, apresentar quase 1000 proposições, entre PECs, propostas de emenda à Constituição, das quase 1000, quantas aprovadas? Projetos de resolução, requerimentos,
relatorias, algumas importantes. Foram pelo menos 10 projetos foram aprovados, 10. Agora, eu vou registrar 2 que eu considero fundamentais. A que trata, primeiro, da alimentação, como um direito fundamental do cidadão e da cidadã. Existem aqueles programas de distribuição de renda tipo Bolsa Família, que foram programas criados por governos. Esses programas, eles eram sazonais, isto é, dependendo de cada governo, ele poderia ter mais ou menos ou operar em determinadas áreas. Agora não. Com essa proposta que eu apresentei, que está inscrita na Constituição como direito fundamental, o direito do cidadão não passar fome, estar livre da fome, agora nenhum governo, depois que eu apresentei essa emenda constitucional, pode tirar programas de distribuição de renda com Bolsa Família. Antes podia, agora depois que eu consegui aprovar a PEC da alimentação, inclusive com apoio da ONU, que veio lá dos Estados Unidos, um representante da ONU, para falar o seguinte: olha, senador, estamos aqui apoiando e vamos entrar em contato com o presidente do Congresso Nacional, com vários deputados, com o relator da sua PEC, e vamos impulsioná-la aqui, vamos ajudá-lo. Passou 9 anos para ser aprovada essa PEC. 9 anos. E aí, finalmente, ela foi aprovada e promulgada. Outra proposta da minha autoria, que eu acho muito importante no combate à corrupção, é uma proposta que foi sancionada pela presidente Dilma no ano de 2012 e que serviu de base na instauração de inquéritos e nas investigações da Lava Jato. Inclusive, essa proposta foi acompanhada detidamente no âmbito do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, porque o projeto ele vai para as 2 casas, pela Polícia Federal, acompanhada pela Polícia Federal, essa proposta, e também pelo Ministério Público Federal. Recebi um prêmio do Congresso em Foco como, vamos dizer assim, uma indicação da própria Polícia Federal, do senador do ano, ao aprovar uma proposta que veio na direção de acelerar os processos de investigação em todo o Brasil, inclusive Lava Jato. Então, eu fiz mais de quase 400 discursos nesse período, sem falar nos discursos que fiz nas comissões. Eu fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, fui presidente da Comissão de Assuntos Sociais, fui vice-presidente do Senado, partido pequeno, fui presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Não teve nenhum sergipano até agora que presidiu esse conselho, que lá é que faz a investigação. O senhor é o mais longevo dos senadores de Sergipe na casa, não é? A Maria do Carmo também. A Maria do Carmo tem 3 mandatos. Também. O dela, 3 mandatos. Mas o dela expira-se em 2022. Exatamente. E o senhor está concluindo agora. Otávio Mangabeira dizia que o Senado é o céu, que é tudo azulzinho, é uma coisa maravilhosa. O senhor está lá há 24 anos, já seria hoje um querubim, um serafim, um anjo, um trono, no céu esse tempo todo. Não, na verdade, os mesmos direitos que tem um senador, tem um deputado federal e vice-versa. Mas o melhor plano de saúde do mundo é o do Senado. O plano já foi feito um levantamento, não há nada no mundo igual ao plano de saúde do Senado. Não existe plano de saúde no Senado, porque eu pago, por exemplo, pago o plano de saúde do Senado. Sim, o Senado paga o senhor e desconta do que lhe paga. Ou seja, nós damos a nossa contribuição. Nós pagamos. O senhor paga, o senhor também paga impostos. Então, mas, por exemplo, na verdade, nós temos um seguro-saúde lá, se não me engano, ligado à Caixa Econômica, o CIS, né? Então... Vitalício, inclusive. Não é vitalício. Não é mais? Não é mais. Expirou a vitaliciedade. Acabou a vitaliciedade. Acabou. E a hereditariedade também, que transferia para os familiares. Não existe. Mas tem cobertura? Acabou. Não tem mais cobertura, não? Não tem mais. Hoje não tem mais? Não tem mais. Era o melhor plano de saúde do mundo. Enquanto que o povo brasileiro... tem cobertura, eu vou lhe dizer o que é. Por exemplo, eu fui fazer uma operação de hérnia. Sim. Um dia desses, né? Sim. Então... o Senado cobriu
mais ou menos até uns R$2.000. Como ela foi muito mais alta, porque eu fui para uma clínica e tal, quem pagou o restante fui eu. Tem uma limitação. Você faz uma cirurgia, mas tem a limitação. O Senado não cobre? Não, pelo menos eu não pedi nenhuma cobertura, sim, além do que eu tinha direito. Tudo bem, porque quando a gente vai observar aquela história, o subsídio, o senador hoje ganha praticamente o que ganha um deputado federal, em torno de 23, 25 mil reais, não é isso? Aí vem cota, cotinha, cotão, coteira, cotaça, e tem verba para isso, viagens internacionais. Se o cara não for trabalhador, não é o seu caso, o senhor está demonstrando aí, teve todo o tempo aí para dizer, né? É um turista privilegiado porque faz parte... Eu não sou turista. Não, eu, por exemplo, eu só viajo quando tenho alguma missão. Então, por exemplo, eu sou membro efetivo do Palasul. Sim. Eu não estou viajando Parlamento agora aqui do Mercosul. O Montevidéu, eu não estou viajando agora para Montevidéu, porque eu estou em plena campanha eleitoral. Eu pedi licença por causa disso. Ele agora está sediado no Uruguai. Em Montevidéu. Então, mensalmente, eu sou obrigado a ir lá. Então, é a única viagem internacional que eu tenho feito nesses últimos exceções. anos. Aliás, por exemplo, o senhor também... Muito embora... eu comparecia antes, né, a reuniões da ONU nos Estados Unidos. Pois é. E há muito tempo que eu não vou. Mas pretendo comparecer a uma outra, quem sabe. É verdade. Que o Senado me faça essa designação. Já dizia Frank Sinatra. Então, sobre a atuação do senador no Senado, eu acho que... Um mandato de 8 anos, Valadares, veja bem, não é... Eu lembro, eu fiz essa pergunta ao senhor quando foi eleito. Nós estávamos, inclusive, em Palanque, né? Tive a oportunidade de trabalhar com grandes personagens da política sergipana, dentre elas o senhor. Naquela eleição de 94, onde o senhor se elegeu senador da República, eu fazia entrevistas, na época, eu já tinha perguntado ao falecido Zé Eduardo Dutra, vem cá, 8 anos o mandato do Senado, quando eu chegar no Senado vai ser uma primeira atitude, propor... Você não vai encontrar guarida nisso facilmente, mas eu vou propor. E eu acompanhei, o Zé Eduardo parece que não sinalizou nessa direção. Mas, na verdade, 8 anos não é muito tempo, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso tem que ser feita uma reforma de Estado. Não é através de uma simples PEC que nós vamos resolver isso. Uma vez que é uma tradição secular. O Senado tem 200 anos ou mais de existência, né? E os mandatos sempre foram de 8 anos. Eu apresentei, por exemplo, uma PEC que não foi para frente, reduzindo o mandato de senador para 5 anos, e o mandato de governador para 5 anos, sem direito à reeleição. Sim. Não foi aprovada essa proposta. Está lá. Agora, a reeleição, eu já votei proibindo a reeleição no Senado. Só que na Câmara dos Deputados está lá enterrado e até hoje não foi aprovada a proibição da reeleição de governadores, de prefeitos. De outro lado, eu acho que nós deveríamos pensar, além da reforma política, da reforma do Estado, até pensando na introdução de um regime semipresidencialista, nós deveríamos levar avante semi-parlamentarista, não? O semipresidencialismo... Sim, é semi para lá e semi para cá. Eu falo semipresidencialismo porque o pessoal é contra o parlamentarismo. Aí, para amenizar, eu falo em semipresidencialismo. A dialética hábil de um político experiente. Então, isso aí... A reforma tributária devia ser, depois da reforma política, a principal reforma para derrubar a carga tributária. Todo mundo é a favor da reforma, mas não faz. Quando a gente vai entrevistar... Acontece que a reforma tributária ela só pode ser feita por iniciativa do governo federal. Mas eu estou falando está lá na Constituição, as reformas em só geral. O presidente da República que pode propor uma reforma tributária. Então, mas não é o Senado. Mas a Constituição pode ser mudada. Mas aí, para mudar, você vai ter que ter 3/5 no Senado, 3/5 na Câmara dos Deputados. Eu acho que o melhor é fazer a reforma tributária consensual. Governo federal, governo dos estados, governos municipais, Câmara dos Deputados e Senado. É assim. A reforma tributária... Não se faz reforma desse país, a reforma tributária... ela só será feita no início do próximo governo. Se o próximo governo não se movimentar
desde o início, desde o princípio da sua administração, junto ao Congresso, para fazer a reforma política, a redução de partidos políticos, para melhorar a governabilidade, acabar com esse troca-troca, de o deputado só votar se tiver... Sabe qual é a reforma que é feita? Fundão eleitoral. Foi uma reforma. A gente está vendo aí 3 bilhões e meio. Mudar de assunto, 3 bilhões e meio a serviço dos políticos. Sim. Para eu continuar. Pois não. Olha, então, a reforma política, em primeiro lugar, reforma tributária, nós temos mais de 50 impostos nos municípios, impostos nos estados, a reforma moral. Impostos da União. Então, se você aprova a reforma tributária, você vai diminuir a carga tributária, vai gerar mais emprego, vai diminuir a dificuldade de você montar as empresas, vai reduzir também substancialmente a dificuldade de você trazer investidores de fora para o Brasil, enfim, reduzir o protocolo de se fazer uma empresa no Brasil. Logicamente já houve leis que amenizaram de forma muito efetiva, né, a forma de você criar empresas e também reduzir o número de impostos quando apareceu o problema da microempresa, através de lei que foi consagrada e aprovada no Congresso Nacional. Congresso Nacional, se diz que todo país, quando se chega no Congresso, o Congresso é a cara daquele país. Então, o que nós temos no Congresso brasileiro é a cara do povo brasileiro. Temos as exceções. Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, as exceções que caminham por essa faixa restrita dos homens e mulheres de bem que não charfundam no tremendal de lama da roubalheira brasileira, que é uma tônica. Se a gente fala em reformas, isso e aquilo, o pior flagelo que atinge o povo brasileiro é o flagelo moral. A imoralidade do país, a corrupção deixou de estar nas instituições, ela virou uma instituição. Nós vivemos, senador, num país onde se fala em crime organizado. Só existe crime organizado no Estado desorganizado, onde o Estado é organizado, onde quem mira-se no exemplo dos seus governantes, entendeu? Porque se o governante é corrupto, a tendência é que ele governe corruptos, que se corrompem. Francis, olha, não interrompendo. O senhor não foi maculado, por exemplo, na Lava Jato. A Lava Jato chegou a Sergipe, ela já começou aí a escanear algumas figuras que já estão prestando depoimento. O senhor foi governador de estado e secretário da Educação. Também foi. Como é que o dinheiro do transporte escolar, ele é desviado num montante como foi aqui em Sergipe, e a Secretaria de Educação e o governo do estado, o governo não como um todo, mas o próprio chefe do governo, que é o governador, e o senhor já sentou à cadeira e agora está forrando para o seu filho, não sabem. Eu não estou forrando a cadeira. Ele é deputado federal, não foi nomeado por mim. Não foi eleito pelo mas povo. A sua influência política é... A minha influência no início, de fato, aconteceu, no início. Mas hoje ele já anda com as suas próprias pernas, ele tem autonomia sim, para exercer qualquer mandato eletivo e preparo. Mas, senador, isso é como a prece, em nome do Pai. O senhor está vivo em plena atividade com larga experiência. É praticamente impossível pensar que Valadares Filho, governando Sergipe, não teria, entendeu? É até uma coisa que eu respeito muito, que a família, para mim, é sagrada, toda a família, não é só a família política de destaque, mas todas as famílias. A tutela do pai... Tutela não. Pelo o amor paterno. Mas não há tutela. Peraí, mas no aspecto que eu estou falando, do amor paterno, como o amor filial, o amor filial. Como é que isso se passa? Sim. Na minha cabeça. Sim. Valadares Filho, eleito governador, ele terá autonomia para a escolha do seu secretariado e tomar as medidas que forem objeto do seu programa de governo. O seu programa de governo propõe redução... Mas ele vai abdicar da experiência. Não, mas veja, do pai. Terminar, não tenha paciência um pouquinho comigo. O nome já diz ciência da paz, paciência. O Valadares é um verdadeiro mineiro sergipano, viu? É habilidoso. À vontade, senador? Sim, então é o seguinte. Ora, se ele vai ouvir políticos de outros partidos, se ele vai ouvir o conselho e a sugestão de sua assessoria, que pecado há em ele ouvir um senador da República, um homem experiente, que foi governador do estado, e que acidentalmente, para o bem dele e meu, eu sou o pai dele? Qual é o pecado?
Pelo contrário. Então. Se eu tivesse no lugar dele, eu viria. Mas o senhor viu que todos aqueles que podem aconselhá-lo, todos aqueles que podem ajudá-lo, e ele vai enfrentar, se eleito governador, dias difíceis. O Banco Central está dizendo que Sergipe está quebrado. É preciso sangue no olho, vontade de trabalhar e ouvir. O Banco Central está dizendo que de tanto endividamento, Sergipe já chegou ao fundo do poço. Está na bancarrota. Notadamente neste atual governo, né, esses 5 anos de Jackson Barreto, foi o maior desastre da administração pública de Sergipe. O pior governador que já apareceu nas paragens do Sergipe Del Rey, como você gosta de falar. Não, já foi Del Rey, né? Hoje é Del Príncipe. Então, veja, como é que é? O governo de Deda, tomou uma derrama, né, para o Proinvest, a fim de aplicar em obras de infraestrutura. Aqui nós temos, por exemplo, a obra de Itapuranga, a estrada de Itapuranga, a rodovia de Itapuranga, de Itabaiana para Itapuranga. Essa rodovia, há 4 anos atrás, perto das eleições, ela foi tocada. Aí depois das eleições parou. E agora, retocada. Quando surgem novas eleições, colocaram as máquinas de novo na estrada. Aqui, que é também obra do Proinvest, esta obra do SEASA. Ela começou e está sendo tocada a passos de cágado, ou passos de tartaruga. Jabuti. Então, este é o governo que inaugura uma obra inexistente, uma obra fantasma, um centro de nefrologia, acho que você tocou nesse assunto. O maior escândalo, inclusive por isso, o governador Jackson Barreto está sendo processado pelo Ministério Público por cometer ato de improbidade administrativa. É por isso, Francis, que o povo está totalmente desacreditado, principalmente porque chega o governador age dessa forma, abandona as estradas e coloca a culpa no governo federal que não emprestou. Mas como? Se ele não pode tomar empréstimo, é mal pagador, o Estado se tornou inviável. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil olharam o cadastro do Estado, que é assim que um banco age. Quando você vai tomar um empréstimo, a primeira coisa que o banco vai olhar é o seu cadastro, se você pode pagar. O cadastro do Sergipe é negativo. Não pode pagar 560 milhões, não pode nem pagar 100 milhões. E as estradas estão aí derretidas e o governo fez o seguinte: bom, eu vou pegar a verba do Proinvest e vou tocar obras de asfaltamento sobre paralelepípedos das cidades. Por quê? Porque dá um visual eleitoreiro, um visual eleitoreiro, politiqueiro, às vésperas da eleição. Passou 4 anos sem se lembrar das cidades. Agora, uma borra de asfalto é colocada em várias cidades, às vésperas da eleição, enquanto que as estradas estão aí esburacadas. Isto é, se o dinheiro do Proinvest existe, por que também não fez licitação para consertar as estradas? É um empréstimo, está em pleno vigor, não foi gasto o dinheiro ainda. O dinheiro está nos cofres do Estado, à disposição do Estado. E o governo não teve nem a rapidez suficiente para empregar esses recursos em cima da eleição. Vem com essa história de pavimentar as cidades têm que ser pavimentadas, tudo bem. É um desejo do povo, o povo acha bonito o asfalto. Mas, ao lado disso, as estradas não podiam estar sendo abandonadas. Senador, permita-me, nós estamos há 30 minutos ininterruptamente, né, nessa entrevista e como a vovó dizia, saco vazio não se põe em pé. E cheio não se dobra. Falou o filósofo, nós vamos a um rápido intervalo e vamos voltar daqui a pouco para que possamos concluir a entrevista com o senador Antônio Carlos Valadares, que marca presença aqui nos estúdios da Itabaiana FM. Eu volto já. Francis de Andrade. Bom, agora 1h40, o tempo não para. Eu quero dizer ao pessoal que nos está enviando mensagens aqui, que o registro de aniversários eu farei daqui a pouquinho, porque eu vou ter que concluir essa entrevista
com o nosso eminente convidado, o senador da República, Antônio Carlos Valadares, candidato à reeleição. Todo mundo que vem aqui, obviamente, diz o partido, PSB, e o número do candidato. Essa é uma eleição de números. Não é isso? O doutor Antônio Carlos Valadares, ele é... Eu posso falar então no meu número, que é 404. Tá vendo? Não se pode... Número do senador Antônio Carlos Valadares, candidato a senador. Sim, mas a pergunta... 404. Pois é, uma pergunta que eu fiz, o senhor vai ter 4 minutos para ficar à vontade, a pergunta, o senhor já foi governador e já foi secretário de Educação. A Polícia Federal desencadeou aqui em Sergipe uma operação chamada Marcha Ré. Dinheiro do transporte escolar que estaria sendo desviado num conluio em que a Secretaria de Estado, o próprio governo e prefeituras poderiam estar fazendo parte desse caldeirão do diabo. O ex-governador disse que não tinha nada a ver, que o problema é única e exclusivamente dos prefeitos, mas da Polícia Federal ele recuou, amarelou, não disse nada. O senhor, com a experiência política de um fiscal, inclusive, que é um senador, que tem em mãos toda a relação dos recursos que são destinados ao Estado. E com a experiência, como eu disse, anterior de secretário de Educação e de governador, é possível se fazer um conluio, uma camarilha dessas para tirar o dinheiro sem que a estrutura governamental tenha conhecimento? Olha, a Polícia Federal não invadiria a Secretaria de Educação, uma invasão permitida pela Justiça Federal, sem que nada houvesse naquela casa. Aliás, eu vou aproveitar para dizer aos ouvintes que no mês de novembro, depois das eleições, eu vou entrar com um requerimento de informações, não só a CGU, como a própria Polícia Federal, ao Ministério Público, também ao Tribunal de Contas da União, para me dizerem o que é que está havendo em relação a esses contratos. Porque a Polícia Federal divulgou que há um superfaturamento, um conluio, um entendimento prévio antes da licitação. Isso foi assinado pelo secretário da Educação da época. Todos esses contratos. Quem fez essa licitação? Porque houve esse entendimento, essa articulação malfadada, quer dizer, em desacordo com as normas da lei de licitação, para beneficiar determinadas empresas. Por que houve isso? E por que o governador da época, Jackson Barreto, ao invés de respeitar a fiscalização da Polícia Federal, que foi a Secretaria de Educação, não foi em nenhuma prefeitura, resolveu acusar os prefeitos? E depois de chamado pela Polícia Federal para dar as informações que ele disse que tinha, que se ele abrisse a boca, foi o que ele disse? Que se apertassem ele, muita gente ia dançar. Muita gente ia dançar. Então a Polícia Federal convidou para que ele ali se pronunciasse e dissesse a verdade. Zero. Chegou lá, afinou a voz, amarelou e nada disse sobre prefeitos que estariam. Eu não estou aqui defendendo o prefeito A ou o prefeito B, mas ao ele dizer que sabia de tudo, que havia prefeitos envolvidos nessa tramóia, ele tinha a obrigação e o dever apontar os responsáveis. Naturalmente, como a fiscalização está em cima do governo dele, aí ele resolveu ficar calado. Para correr do assunto, para a gente tirar o foco dessa história e começar a falar sobre outros assuntos. A fiscalização da Polícia Federal está sendo feita em cima do governo do Estado, não em cima das prefeituras. Eu não soube que algum prefeito está sendo chamado. Quem está sendo fiscalizada é a Secretaria de Educação desde 2013. Quem estava lá no governo 2013? Berivaldo era o secretário e Jackson o governador, não é isso? Isso. Então aí a fiscalização é sobre o governo dele, não é sobre as prefeituras. Se alguma prefeitura estiver cometendo aí algum mal feito, a Polícia Federal também vai descobrir. Mas ele querer descolar esse assunto do governo dele é muita covardia. A polícia denominou a operação de Marcha Ré. Senador, Na verdade, meu amigo, olhe, graças a Deus, eu e Valadares Filho estamos à frente das pesquisas.
porque não se consta que tenhamos sido alvos de qualquer investigação ou inquérito nas nossas carreiras políticas. Agradeço a Itabaiana, mas antes de terminar, eu quero falar sobre os perímetros irrigados. Você me daria mais um minuto? Pois não. Olha, os perímetros irrigados de Itabaiana, por exemplo, a barragem de Jacarecica, eu falei há poucos instantes com o prefeito, e ele me disse que ali está tudo assoreado, a água tem dificuldade, os agricultores estão sofrendo. E esse sofrimento só pode acabar com um governo novo, que venha dar prioridade à irrigação, porque é geração de emprego, como o João Alves fez, com tanto carinho essa obra, que eu também, como governador, dê continuidade. A FM Itabaiana tem uma particularidade com essas barragens através de Zé Carlos Machado. Zé Carlos Machado é o nome da Jacarecica, é o nome dele, Zé Carlos Machado. Então, meus amigos de Itabaiana, eu acho que, finalizando, temos que mudar o governo de Sergipe. E está havendo uma resistência enorme daqueles grupos poderosos, principalmente deste grupo do governo, que quer dar continuidade a esse trabalho desastroso em que Sergipe foi castigado durante esses últimos 4 anos. Senador, só para concluir mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença ilustre aqui nos estúdios da FM Itabaiana no programa Realidade, e dizer que quando eu falei da tutela, eu quis dizer não daquela questão de falta de autonomia ou de supremacia exacerbada de um sobre o outro, mas pelo aspecto do amor paternal e do amor filial. E como o senhor, que é um estudioso e uma pessoa de sensibilidade, sabe que os antigos falavam que o amor é a nata dos sentimentos mais nobres, dos espíritos mais elevados. Uma boa tarde, muito obrigado por sua presença. Boa tarde, meu amigo Francis, boa tarde a todos, e que nós tenhamos uma eleição tranquila no dia 7 de outubro, com o novo chegando ao governo.